Olá, bem-vindo ao Educação Tech! Na teleaula de hoje você vai aprender tudo sobre os processadores, verá as principais diferenças entre as marcas e dicas para você comprar o seu. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Educação Tech está no ar! O processador é um dos principais componentes de um computador e a escolha dele é fundamental para que a máquina atenda às necessidades do consumidor. Mas qual deles é o melhor? AMD ou Intel? Quais são as diferenças entre uma marca e outra? Qual o processador ideal para montar um computador? Preço? Qual tem o melhor custo-benefício? São muitos questionamentos. E para esclarecer todas as dúvidas sobre este assunto, vamos chamar o professor Juliano Tavares. Bem-vindo, professor, ao Educação Tech. Olá, Rafael. Obrigado pelo convite. Estamos aqui em mais uma teleaula e hoje falaremos sobre processadores. Isso aí, professor. E vamos à primeira pergunta. O que é um processador e qual é a sua função principal no computador? O processador é a peça fundamental do computador que vai fazer o processamento. Ele é o cérebro da máquina. Todas as informações referentes à execução que vêm da memória RAM são processadas dentro do processador da máquina. No caso aqui, nós temos os dois da Intel e da AMD. Qual é o melhor processador, AMD ou Intel? Rafael, essa é uma pergunta muito difícil de responder. Os processadores da Intel e da AMD têm as suas vantagens e desvantagens. No caso de um trabalho, de uma máquina que precisa executar trabalhos mais simples, a AMD tem processadores mais em conta que os processadores da Intel. Então, o custo-benefício de uma máquina básica é melhor nos processadores da AMD do que nos processadores da Intel. Porém, em trabalhos mais exigentes, os processadores da Intel, como os Core i7, são imbatíveis comparados aos processadores da AMD. Claro que dentro da mesma faixa de preço comparativo, ou no caso, os processadores Intel Core i7 vão fazer frente com os processadores Ryzen 7. Então, você tem aí essa comparação, né? Processadores da Intel Core i3 vão fazer frente com os Ryzen 3. Os processadores Core i5 com os Ryzen 5. Então, tem esse comparativo. Para jogos, por exemplo, os processadores da AMD Ryzen 5 e 7 são melhores com o custo-benefício do que os processadores Core i5, por exemplo. Mas, se comparados com o Core i7, não consegue atingir a performance de um processador Core i7 de última geração aí. Então, para processadores de médio porte e jogos que não necessitam de uma placa de vídeo ou que rodem melhor, né, de forma sem instalar uma placa de vídeo, os processadores da AMD levam uma vantagem, pois a placa gráfica Vega, que está contida nos processadores Ryzen, são melhores do que os HD Graphics da Intel. O que são os núcleos dos processadores e como funcionam? Bom, os processadores são divididos em séries. Cada série dessa tem uma quantidade de núcleo. Por exemplo, os processadores Core i3 e Core i5 têm uma quantidade de núcleos, 2 a 4 núcleos. Os processadores Core i7
tem processadores de até 6 núcleos. Processadores Core i9 têm processadores com 12 núcleos. Os processadores da AMD, o Ryzen, tem processadores também de 4, de 8 núcleos, mas tem também processadores como o Threadripper, que são 32 núcleos físicos na máquina. Então você tem aí a comparação. Claro, um Core i9, ele tem a sua vertente ali mais para trabalhos profissionais, né? Uma empresa compra um processador desse, não para jogos simples, né? Como é o caso de um gamer, por exemplo. Ninguém vai comprar um processador, em tese, para jogar na internet, num jogo padrão, e nem vai comprar também um Threadripper de 32 núcleos para jogar. Existe, claro, cada um foco específico, né? Esses processadores com mais núcleos, eles são voltados para a edição gráfica, né? Os programas da Adobe, por exemplo, usam com muita facilidade a quantidade máxima de núcleos que cada processador tem. Já alguns jogos usam somente um núcleo. Então não adianta você ter vários núcleos no processador, né? Então, dependendo do que está sendo executado ali na máquina e do jogo, é claro, isso vai fazer muita diferença. Cada um tem o seu valor e a sua quantidade de núcleos, variando aí os preços também. O processador utiliza algum tipo de memória específica? Sim, Rafael. Os processadores usam uma memória específica. Essa memória é chamada de memória cache. E a quantidade de memória, diferente da memória RAM, é bem menor. Essa memória cache, ela fica ali, muito próxima do núcleo do processador. E ela varia entre 2 megas, 6, 12, 16 megas. Depende muito da posição dela. Ela pode estar no L1, L2 ou L3, que são as posições de memória dentro do processador. As memórias L3 têm uma quantidade maior de memória. A L1 e a L2 são memórias que ficam mais próximas do núcleo do processador e a quantidade delas também é menor. 512 KB nessa faixa aqui da memória L1, cada célula daquela ali. Então, na memória L3 é que você encontra aí 12 megas, dependendo do modelo do processador. Então, o processador tem sim uma memória específica, que é a memória cache. É mito ou verdade que os processadores da AMD aquecem? Boa pergunta, Rafael. Os processadores da AMD sempre levam essa fama de processadores que esquentam muito, e os processadores da Intel sempre uma temperatura mais baixa. Isso se dá muito pela quantidade elevada de núcleos que o processador tem. Os processadores da Intel acabam tendo uma quantidade menor de núcleos do que alguns processadores da AMD. Isso também, o clock elevado. O que seria isso? Os processadores, quando vocês vão fazer uma compra, eles têm 3 GHz, 2.5 GHz. Cada núcleo dele consegue chegar a essa velocidade, né? 1 Hz quer dizer um ciclo de trabalho. Então, se você tem 1 GHz, são 1 bilhão de ciclos em 1 segundo. Então, 1 Hz é 1 ciclo por segundo. 1 GHz é 1 bilhão de ciclos por segundo. Então, quando você tem aqui, comparar um processador da Intel e da AMD, muitas vezes você vai ver que os hertz do AMD são mais elevados do que o da Intel. Por isso, ele também vai aquecer mais. Não quer dizer que o processador é pior ou melhor. Quer dizer que ele consome mais energia também, por conta dessa temperatura elevada. Isso sim é um agravante. Agora, dizer que o processador esquenta mais é pior do que o outro é um equívoco,
pois ele tem o resfriamento dele igual ao resfriamento da Intel, né? Cada um tem a sua tecnologia de resfriamento adequada para o seu funcionamento. Claro que, como eu disse, a quantidade de energia que um processador da AMD gasta acaba sendo maior, em muitos casos, do que o da Intel. Então, tem esse comparativo aí. Muito bom, professor! Daqui a pouco você volta com mais explicações. E no próximo bloco, vamos continuar falando sobre processadores. O Educação Tech volta já!